Boa tarde. É claro que muitos de vocês percebem que o país está passando por um momento difícil, falando aqui sobre o coronavírus. E nessa noite foi feito um anúncio falando que os voos vindo da Europa foram cancelados pelos próximos 30 dias, no mínimo. E nós temos alguns funcionários na Europa, então eu acho que eles não vão conseguir voltar. Então eu acho que vocês vão conseguir ver mais vagas de trabalho aparecendo. Estou brincando. O coronavírus, um pouquinho que nós podemos ter de perspectiva. O coronavírus não é um vírus que pode ser contido completamente como o Ebola e o SRAG. E o motivo para isso é porque até pessoas saudáveis podem transmitir o vírus. Como que pessoas saudáveis transmitem? Porque os seus sistemas imunológicos estão lutando contra o vírus. Enquanto eles lutam, eles possuem o vírus e espalham. Então, muitas pessoas estão recebendo o coronavírus não por ter tido contato com alguém que eles sabiam que tem, mas por pessoas que estão naquelas áreas onde o coronavírus começou e que na realidade foram capazes de combater o vírus sem ter doença. Ninguém os testou para descobrir se eram positivos. E assim eles transmitiram para outras pessoas. E é por isso que está praticamente em todos os países e irá para todos os países. Assim como a gripe. A mesma coisa com a gripe. Você pode efetivamente pegar a gripe e nunca desenvolver nenhum sintoma sequer. Mas você pode contaminar as outras pessoas. E como resultado disso, essa ideia de se colocarmos todo mundo em quarentena fará parar essa epidemia não é muito precisa. Então as quarentenas não são a solução, nem as proibições de viagem. É claro, você pode conter o vírus em proibir viagens. Mas qualquer dessas proibições de viagem são como um exercício de futilidade, tanto quanto tentar impedir a propagação desse vírus. É claro, existem maneiras de você diminuir a propagação. Se o vírus por si só morrer devido a aquecimento, assim como acontece com os vírus da gripe todos os anos, quando fica mais aquecido e quente e ter bastante luz solar, e a luz solar é evidentemente tóxica aos vírus. Essa é uma das razões que quanto mais tempo você estiver ao ar livre no sol, melhor estará, pois não há propagação do lado de fora. Isso acontece mais do lado de dentro. Mas nós temos visto muitas pessoas querendo fazer algo, mas talvez ainda não entenderam isso completamente. Eu sei que a Harvard anunciou ontem que eles não terão mais classes presenciais depois do recesso da primavera. E todas as classes serão online. E logo depois disso, várias de nossas próprias universidades decidiram seguir o exemplo de Harvard. A Universidade Kettering anunciou que fará o mesmo, e a Universidade La Sierra está dispensando todos os estudantes. Bem como a Universidade Andrews, e eu espero que outros sigam esse exemplo. E nós já discutimos que se, por lei, não formos mais permitidos operar normalmente, que nós seguiríamos o mesmo exemplo se nós chegarmos ao ponto de precisarmos. Mas o que não está acontecendo? E o que não tem sido transmitido? Algo mais importante do que isso é que o vírus, mesmo que você não possa se prevenir de adquiri-lo, você pode aumentar o seu sistema imunológico para que não fique doente no caso de adquirir o vírus. E como que fortalecemos o nosso sistema imunológico? É chamado de New Start. E o New Start faz muita diferença. É por isso que os jovens não estão morrendo disso. E é claro que existem jovens com sistema imunológico deficiente também, mas os jovens têm melhores sistemas imunológicos em geral. Se você é um pediatra ou da área de pediatria, irão perceber quão rapidamente as crianças se recuperam de infecções comparada aos adultos, porque suas imunidades tendem a ser melhores.
E em geral, nós estamos vendo que a grande tendência, onde quando você está acima dos 50 ou mais, particularmente se você tiver um regime típico americano acima dos 50, o seu sistema imunológico não vai ser bom. E você vai estar na classificação de alto risco. Mas mesmo os que estão acima dos 50 anos podem diminuir o risco de maneira significante. De fato, muitas pessoas afirmaram, e eu também afirmo, muitas pessoas afirmaram que seria bom se você tivesse um sistema imunológico saudável para se expor ao coronavírus, porque você desenvolveria anticorpos contra o vírus, e isso seria melhor que uma vacina que poderia sair daqui a 1 ano. Mas as pessoas estão pirando porque não há vacina, não tem antiviral, não há prescrição antiviral contra isso. Mas existem antivirais disponíveis e vamos falar sobre isso hoje. Mas essa doença, e é claro que esperamos que ela não chegue ao campus do Weimar, mas pelo fato de termos muitos idosos vindo para o nosso programa New Start. E se eles perceberem que chegou até aqui, e se eles não têm um sistema imunológico saudável, eles vão ter a tendência de decidirem não vir para o programa New Start, o qual poderia melhorar o seu sistema imunológico e assim estariam protegidos para quando retornassem para casa e o contraíssem. Mas eles não estão analisando precisamente essa situação. Mas nós temos instituído algumas coisas que ajudarão o nosso sistema imunológico até aqui no Weimar. Por exemplo, o nosso restaurante não estará mais servindo comida nenhuma que contenha açúcar. E também não estarão servindo mais alimentos que são preparados com óleo, pois essas são coisas que reprimem o nosso sistema imunológico. Como eles já prepararam a alimentação para essa semana, eles pediram para começar essa nova dieta a partir de segunda-feira. Mas você ainda pode escolher não comer alimentos que contenham açúcar ou óleo quando você estiver na fila até segunda-feira. Mas a partir de segunda você terá que comer fora para suprimir a sua imunidade. Aqui você não vai conseguir suprimir a sua imunidade, pelo menos enquanto estiver comendo no nosso restaurante. Nós também instituímos algumas coisas a respeito da fila. Vocês sabem que temos os desinfetantes para as mãos no começo da fila, o qual nós esperamos que você use ou que você lave as mãos imediatamente antes de tocar em seus rostos. Mas água com sabão também funciona muito bem. Não precisa ser desinfetante para as mãos. Uma boa limpeza com água e sabão ajuda muito. Mas agora nós temos desinfetantes para as mãos no final da fila também. Por que temos desinfetantes no final da fila? Porque estamos tocando superfícies em comum enquanto nos servimos na fila do restaurante. E depois de você ter se servido, pedimos que você use o desinfetante novamente, no caso de você se contaminar nesse momento. Estamos tentando também, o que é um pouco mais difícil, mas estamos tentando conseguir luvas, o que seria melhor, pois usaríamos as luvas enquanto nos servimos e as jogaríamos fora no final da fila. E a direção do nosso restaurante está tentando adquirir essas luvas. Mas como alguns têm percebido, até mesmo o papel higiênico está difícil de ser encontrado em alguns lugares. Eu ainda não consegui entender direito essa questão do papel higiênico. De fato, isso pode ser uma razão melhor ainda para você usar o desinfetante de mão quando apertar a mão de alguém. Porque se eles estiverem sem papel higiênico, você não sabe o que tem nessa mão. Mas voltando para como nós podemos nos proteger com o programa New Start, vamos entender as abreviações do New Start. N para nutrição. Quais são as coisas que podem ajudar nutricionalmente a melhorar o nosso sistema imunológico? Sim, já falamos sobre nada de açúcar e nada de óleo.
mas também existem os alimentos ricos em antioxidantes. Aqueles que fizeram a classe de O Princípio da Saúde, tenho certeza de que sabem nomear as 10 frutas mais antioxidantes e os 10 vegetais mais antioxidantes. Tudo bem, alguém quer nos ajudar com isso? Sim, as principais frutas são as berries ou as bagas. Então, os mirtilos, a amora silvestre, a framboesa, os morangos. A melhor fruta, que na verdade não é uma berry, é a ameixa. Aqui podemos ver algumas que estão entre as principais. A laranja está entre as principais também. As uvas vermelhas também estão entre as principais. E o kiwi também está incluído entre as principais. E também temos os vegetais. Muitos de vocês sabem que o alho é o vegetal mais antioxidante. E na realidade, ele tem atividade antiviral em si próprio. Quando o alho entra em contato com um vírus, ele pode te ajudar muito, mas também irá ajudar o seu sistema imunológico significantemente. E os vegetais crucíferos, como o couve de Bruxelas, o brócolis, as folhas verdes, como o espinafre e o couve. Hoje eu percebi que tinha couve na hora do almoço, e quando eu vi a couve, eu me assegurei de que eu iria comê-la. Então, os alimentos que estão na lista dos 10 melhores são as que você vai querer encontrar para comprar e comer. Também pode haver coisas adicionais que podem ser saudáveis e que já foram provados em estudos controlados. Na verdade, esses são estudos clínicos randomizados controlados. E é claro que ainda não existe nenhum estudo clínico randomizado controlado sobre coronavírus. Aliás, é interessante que eu ouvi uma das pessoas mais famosas do noticiário dizendo: se eu tivesse 20 anos de idade, eu me voluntariaria para desenvolver a vacina. Se eles me pagassem $4.500 para obter a vacina. E eu pensei, espera um pouco, nós não queremos testar isso em alguém de 20 anos. Porque eles nem vão contrair mesmo, se eles tiverem um sistema imunológico decente. Então, como é que você vai comparar os dois grupos? Você quer dar a vacina para as pessoas que têm uma imunidade não tão boa, e então você poderá comparar para ver se a vacina funciona ou não. E vai ser mais difícil descobrir se funciona ou não se você pegar um grupo de pessoas saudáveis para fazer o estudo. Mas existe algo chamado N-acetilcisteína, e me foi dito que estava aqui em cima. Ah, aqui está. Eu acho que você consegue adquirir isso no Walmart. Você pegou isso do Walmart? Ah, sim, você conseguiu isso no Walmart. E você também pode encontrar isso em lojas de produtos naturais e em farmácias. É chamado de NAC, N-acetilcisteína, que é um antioxidante natural que vem do aminoácido cisteína. Um estudo clínico randomizado controlado mostrou que se você toma 2 desses por dia, o que seria 1.200 miligramas, e se você entra em contato com o vírus da gripe, 3 a cada 4 pessoas terão 0 sintomas e desenvolverão anticorpos contra o vírus da gripe. E foi um estudo randomizado controlado com placebo, e os placebos também não se saíram muito bem. A maioria deste grupo tiveram os sintomas da gripe. E o N-acetilcisteína, sendo antioxidante e elevando os níveis da glutamina para aqueles que estão fazendo o programa de ciência natural, você provavelmente ouviu que a glutamina pode ser medida na sua corrente sanguínea. E a glutamina é um antioxidante potente que ajuda a nossa imunidade de várias maneiras. Então o N-acetilcisteína eleva diretamente o nível da glutamina, e há até alguns efeitos poderosos demonstrados in vitro com a NAC contra o vírus da gripe. Será que isso causa algum efeito contra o coronavírus? A maioria dos especialistas acreditam que sim, pois tem se mostrado eficiente contra resfriados e outras doenças, e é muito barato para comprar. Então, 2 dessas pílulas por dia, e se você tem um sistema imunológico bem saudável, eu iria até para a Europa. Eu só não teria como voltar por agora. E tem outra coisa, e é claro, eu também me confundi nisso. Quando está tendo uma epidemia ao nosso redor, que se espalha através do contato manual, teve momentos que eu levei a minha mão para o meu rosto e eu não as lavei imediatamente depois de ter tocado meu rosto. Em vez de entrar em pânico por causa disso, você pode chupar uma pastilha de zinco.
E o zinco é tóxico ao entrar em contato com esses vírus. Então, se você acha que você pode ter o vírus em sua mucosa, apenas tome uma pastilha de zinco. E você não deve mastigá-la ou engoli-la. Você quer que ela circule na sua boca. É por isso que está numa área de losango, onde pode entrar em contato com o vírus que pode estar na mucosa. E isso também pode ser muito útil. Isso foi nutrição. A letra E é para exercício. Que tipo de exercício é o melhor? Isso mesmo, exercício aeróbico. E nós acabamos de abrir uma academia, certo? Já abriu ou não abriu ainda? Ah, já abriu, ok. Então acabamos de inaugurar a academia e existem algumas possibilidades de exercícios aeróbicos lá. Mas eu recomendo que, se for possível, faça o seu exercício aeróbico ao ar livre. Há algumas vantagens adicionais, como você pode obter a luz solar, o ar fresco e esses tipos de coisas. E o próximo da lista é água. E é claro que também se diz a respeito de se manter limpo. Mas em adição a isso, a hidroterapia tem mostrado ajudar bastante a imunidade. E para aqueles que estavam no evento do TCI, foi o que o Don leu em relação a uma epidemia que estava por aí e que a hidroterapia parou a doença de progredir. E isso era a difteria. Mas também ajuda com relação ao sistema imunológico lutando contra o vírus e até mesmo prevenindo a doença de ocorrer. O tipo de hidroterapia que se tem mostrado bem eficaz é particularmente o banho de contraste, ou o banho quente e frio. Então tome o seu banho morno, gostoso e quentinho, e então vire tudo para o frio. Durante 1 minuto, e depois volte para o quente. E faça 3 repetições. Tome o seu banho quente novamente, não precisa marcar o tempo, desde que você se sinta aquecido novamente e volte para o frio. Faça o banho quente pela 3ª vez e depois volte ao frio por 1 minuto. E terminando com o banho frio, quando você for se secar, você esquentará sua pele de dentro para fora. Você não sentirá frio. E isso realmente fortalece a imunidade. De fato, existem alguns estudos que mostram que aqueles que fazem uso de banho de contraste diariamente nunca ficam doentes dessas coisas que nos rodeiam, pois isso fortalece a imunidade. E há outras maneiras de fazer isso se você tem uma doença começando, tipo uma pneumonia, e acredito que vamos aprender como fazer a fomentação mais tarde, no caso de você estiver tratando alguém que está doente. Eu já mencionei que mais de 80%... Sim, mais de 80% não ficarão doentes desses vírus. Podem ter sintomas leves ou nenhum, mas menos dos 20% que ficam doentes do quê? É pneumonia. É chamado de o vírus da pneumonia. E qual que é o perigo de ter o vírus da pneumonia? Esses que adquiriram pneumonia, é aí que se encontra a taxa de 3% de mortalidade por aí. Isso não é uma taxa de 100% de mortalidade. Nós sabemos que a taxa de mortalidade é menor ainda porque somente os que estavam realmente doentes foram testados. Então, quando você observa a taxa de mortalidade e vê quantas pessoas saudáveis estão tendo isso, vemos que a taxa de mortalidade não é muito diferente do que o da gripe. Talvez ele seja maior do que o da gripe, mas talvez não. Talvez depois de todos termos feito os testes, veremos que essa doença não é tão contagiosa quanto acreditávamos que era. E a taxa de mortalidade pode ser menor ainda. Ninguém sabe exatamente como seria. Eu suponho que seria mais alta do que o da gripe, e todos nós já sabemos que tem maior taxa de transmissão. A média de transmissão de uma pessoa com gripe para outra pessoa é de 1,3 pessoas. E se você pega o coronavírus, os estudos mostram que com o coronavírus a taxa de transmissão é de 2,3 pessoas. É o dobro da taxa de transmissão da gripe. E talvez tenha um nível de mortalidade mais alto. Mas voltando para as abreviações do New Start, tem nutrição, exercício, água e qual que é o próximo? Luz solar. Já mencionamos isso. Pode ajudar de 2 maneiras. Luz solar é antiviral e também nos ajuda através do quê? Através da vitamina D. E também nos ajuda através da serotonina que entra nos olhos.
o que nos ajuda a não termos pânico por causa dessa doença. A serotonina pode te ajudar a ficar calmo, mesmo em situações de estresse. E quanto mais estressado você ficar por causa dessa doença, mais você suprime o seu sistema imunológico e é mais fácil para obtê-la se você entrar em contato com ela. E isso também nos leva para a última letra da abreviação do New Start, que é confiança. Na verdade, nós confiamos mais nas pessoas que nos rodeiam. E isso também pode ajudar o nosso sistema imunológico. Ok, de volta para a letra T. Qual que é a primeira letra T? Temperança. O que é que nós queremos evitar que suprime a nossa imunidade? Sim, nós queremos evitar o açúcar, mas também o álcool. O álcool é o principal supressor da imunidade. Na verdade, já é bem conhecido que se você tem um contato com um vírus e você tem álcool no seu corpo, ocorre uma replicação do vírus de maneira maluca. Então nós queremos evitar o álcool, também queremos evitar o fumo. Aliás, esta é uma das razões por que a China sofreu tanto com isso. Porque tem muitos fumantes na China. O ar de lá não é nada puro. E eles não estão seguindo o programa New Start. Então eu acredito que a taxa de mortalidade lá é bem mais alta e os casos de pneumonia são maiores porque eles não conhecem o New Start. E é claro que o álcool também pode ser um problema grande lá. Então nada de álcool, nada de fumo e também nada de fumar maconha. Esses tipos de coisa tem que estar fora da sua lista de consumo. Não sabemos ainda sobre a cafeína. Nós sabemos que a cafeína traz outros problemas, mas ainda não sabemos se a cafeína enfraquece o nosso sistema imunológico, no que se diz a respeito desse vírus. Bem, depois da letra T, o que vem? A letra A, para ar puro. E é claro que o ar puro é de grande ajuda nesse caso, e de diferentes maneiras. E a letra R é repouso. E isso quer dizer ter um sono adequado. E também se assegurar de que você vai para a cama cedo, porque essa é a melhor maneira de ter um sono adequado. E a última letra é confiança. Confiança em Deus. E aí está a beleza de viver um estilo de vida cristão, juntamente com Ele. E é claro que somente podemos fazer isso se confiarmos em Deus. Mas confiar em Deus, nós sabemos que tudo tem que ser filtrado por Ele primeiro, antes de chegar até nós, quando nós pertencemos a Ele. E esta é mais uma razão para não nos estressarmos em frente a essa situação. Então eu espero que isso tenha sido de grande ajuda. Eu gostaria de saber se há algumas perguntas aqui com relação a este vírus. Vocês devem estar se perguntando por que o Wilmer não está fechando. Nós temos algumas razões para isso. A primeira razão é, nós temos o New Start, e vocês acabaram de aprender como se prevenir disso. A segunda razão é porque nós somos um campus muito menor. Existe uma significativa vantagem em ser pequeno. Existem outras universidades, particularmente a Harvard, e outras que têm grandes números de pessoas para lugares pequenos. E aqui você não pode ter um grupo grande de pessoas em lugares apertados, porque periodicamente não temos um grupo grande de pessoas aqui no campus. Então, com uma quantidade menor de alunos, e face a face, que é claro a melhor maneira de aprender, estamos planejando continuar com as classes presenciais aqui no campus. Então nós não temos planos até agora de fechar a escola e mandar vocês para outros lugares. Mas as coisas podem mudar se tiver um enorme surto de alguma fonte no dormitório. Os dormitórios são provavelmente os lugares onde isso pode se espalhar com mais facilidade do que qualquer outro lugar. Então esta é a razão porque queremos que tenham precauções e pratiquem o New Start. E o que eu desejo que aconteça, e pode acontecer enquanto falamos disso, é que em vez do coronavírus se espalhar, que o New Start fique viral e ajude o mundo todo de maneira significante. Porque isso não somente nos ajudará contra o coronavírus, mas ajudará praticamente contra todas as doenças infecciosas que existem, assim como as outras doenças crônicas. E pode salvar muito mais vidas do que o coronavírus está tirando, se o New Start se tornar viral.
Eu faria a sua parte, agora que você está no WeMore, de ajudar a sua comunidade, a sua família e o seu grupo de amigos para ajudar o New Start a se tornar viral. Isso pode ajudar o mundo significantemente.